Olá pessoal, novamente, bem-vindas e bem-vindos ao nosso curso de R em Arqueologia. Vamos continuar então falando de data frames. Hoje nós vamos aprender o que são factors em data frames, que sempre quando a gente cria, lembrem-se do data frame do Indiana Jones que a gente criou, apareceu ali a palavra factors, quando a gente mostrou a estrutura do nosso data frame, né? Então o que são factors? Factors são variáveis qualitativas, né, pessoal? Ou seja, ele cria um factor ele cria uma categoria. Factors, então, são categorias de variáveis, né? Nós temos dois tipos de factors. Temos as variáveis qualitativas nominais, ou seja, são aquelas categorias que não precisam de uma ordem, né? Elas apenas existem com os nomes que a gente quer que elas tenham. Por exemplo, gêneros e espécies de animais, né? Quando a gente está lá montando nossa tabela, não precisa ter uma ordem. Um gênero e uma espécie não necessariamente, né? Depende, claro, muito do tipo de uso que você vai dar para isso, mas a princípio não tem uma ordem entre eles para você colocar numa tabela. O tipo de material do mesmo jeito. Você não diz que um material é maior do que o outro, né? Ou menor do que o outro. São tipos nominais. Eles existem como categoria, mas não são ordenados do primeiro ao último. Uma quadra escavada também, ela ela não tem uma ordem, né? Ela é nominal, ou seja, uma quadra não tem um valor de significado maior do que a outra. Mesma coisa no sítio, a gente categoriza um sítio por nome, não por ordem, né, de importância. Isso, claro, a princípio, isso depende muito do uso que você vai dar. Mas aqui são exemplos básicos de variáveis qualitativas nominais. E temos também as categorias, né, as variáveis qualitativas denominadas ordinais, ou seja, elas têm uma ordem para acontecer. Por exemplo, tipologias a gente pode colocar em ordem, cronologias, obviamente, né, os anos a gente coloca do primeiro para o último, ou do último para o primeiro, enfim, tem uma ordem a ser seguida. Campanha de escavação, né, quando ocorreu, também a gente coloca em ordem. E ali, por último, não vou entrar aqui no mérito porque é polêmico, mas enfim, temos ali como exemplo, eu coloquei organização social, ali do Human Service da década de 60, que ele categorizou ali, né, as sociedades em bando, tribo, cascado e estado. Elas tendo uma ordem, né, partindo do bando, terminando em estado. E é interessante a gente notar uma coisa: cada palavra aí que está categorizando essa ordem é chamada no R de level. A gente vai ver isso agora no ambiente do RStudio quando montarmos os nossos factors lá. Vamos lá então. Bom, estamos aqui então no ambiente do RStudio e vamos começar então falando sobre os factors. Vamos ver isso na prática. Eu vou criar aqui uma variável de organização social e nela eu vou colocar os elementos que eu quero que façam parte dessa variável. Então vamos colocar ali, ó, bando. Terminei aqui de colocar os meus elementos, né, nesse vetor orgsoc. Ctrl Enter. Criei aqui o valor no environment e agora eu vou printar a estrutura da nossa variável para a gente dar uma olhada. Structure, né, str, e o nome da variável. Até aqui então que nós temos os 4 elementos que a gente colocou ali na nossa variável e eles estão como caracteres, né, pessoal? Eles estão aqui, ó, categorizados, né, como caracteres, ou seja, eles são caracteres dentro do RStudio. A gente não quer isso, a gente quer que sejam factors, que sejam variáveis qualitativas. Então, como que a gente faz isso? A gente transforma caractere em factor com uma função. Então, a gente vai criar aqui uma nova variável, vou chamar de orgFactor. Lembrando que vocês podem dar o nome que vocês quiserem. E agora sim, eu vou usar a minha função factor. Tá ali, função factor, e dentro dela eu vou colocar a minha variável org.soc. Vou dar um Ctrl Enter. Notem que ela criou já aqui no environment um valor de factor com 4 levels. Lembre-se que o level
é cada elemento dentro da variável qualitativa do factor. E vamos aqui printar esse org factor para a gente dar uma olhada. Olha lá, pessoal, ó, ele printou nosso org factor. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura desse org factor. Notem uma coisa aqui, pessoal. Apesar da gente ter colocado aqui no começo bando, tribo, cacicado, estado, quando o R fez o factor aqui, né, pra gente, ele pegou, transformou em levels, ok, correto. Só que notem que ele mudou a ordem, né? Estava aqui, ó, bando, tribo, cacicado, estado. Ele colocou em bando, cacicado, estado e tribo. E notem que além disso, ele elencou cada elemento como um número inteiro, né? Um integer. Então ele numerou ali para mim, 1, 4, 2, 3. Ou seja, ele está dizendo aqui para a gente que ele acabou de elencar em ordem alfabética. Tá bom, pessoal? Quando a gente não determina para o R como ele deve elencar, como ele deve ordenar os nossos levels, ele sempre vai fazer em ordem alfabética. Isso está correto, né? Aqui, ó, o bando começa com B, é o primeiro aqui da nossa ordem alfabética, ele é o número 1, tá ok. O cacicado, aqui, ele é A, B é o segundo, certo? O terceiro é o estado, que é A, B, C, D, E. E o quarto é o tribo, é a tribo, né? Então é a letra T, que é a última dessa listinha alfabética. E aqui ele está falando que enumerou, né? Ele enumerou aqui de acordo com o que a gente colocou antes. Ele pegou então esses valores, criou então números inteiros e colocou eles ali. Então vamos dar continuidade. Se a gente quiser ordenar esses levels de acordo com aquilo que a gente queria desde o começo, né? Eu quero que seja bando, tribo, cascado, estado. O R criou para mim um factor com 4 levels, mas ele tirou da ordem, ele colocou em ordem alfabética. Então vamos voltar, vamos falar para o R para manter uma ordem alfabética, uma ordem que a gente quer, a ordem que a gente colocou ali primeiramente. Então vou criar uma nova variável aqui para a gente. Vou colocar novamente a função factor. Colocar ali a nossa primeira variável. E agora aqui, pessoal, notem aqui no tooltip que aparece aqui o argumento levels, né? Logo após o nosso dado. Então a gente vai criar aqui os levels que a gente quer. Então levels, e vai ser uma combinação. Qual combinação? A combinação que está aqui em cima. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Copiei, colei, Ctrl Enter. Ele criou aqui a nossa nova variável, não, fator aqui, a new, 4 levels, e a gente vai printar a estrutura. Então, vamos ver como está a estrutura da nossa variável. Ctrl Enter, ali ó, 4 levels, bando, tribo, e ele continua. E notem que mudou a numeração aqui, pessoal. Agora ele colocou na ordem que a gente quer. Ele tirou a ordem alfabética que estava antes, né? P, C, E, T, e colocou na ordem que a gente quer, que é bando, tribo, cacicado e estado. Beleza. Se a gente quiser diminuir um pouco esse número, não digo diminuir, mas mudar o nome do level. Como que a gente faz? Vou fazer o seguinte, pessoal. Ó. Eu venho aqui, vou copiar. Não vou copiar não, vou fazer aqui na mesma, aqui para a gente ter uma ideia legal aqui. Ó. Terminando aqui os levels, a gente coloca uma vírgula e continua. Eu vou jogar lá para baixo para facilitar a nossa vida.
E vou colocar aqui o argumento labels, né? E aqui eu vou criar uma combinação com os argumentos que eu quero. Tem que ser na ordem dos argumentos que estão ali, né? Na ordem dos levels que estão ali. Eu vou colocar ali, vou chamar o primeiro ban, segundo de trib, terceiro de cac e o quarto de est, estado. Selecionar, Ctrl Enter, deu certo aqui, vamos ver aqui a nossa estrutura. Aqui, já mudou os nomes dos levels pra gente, ban, trib, cascada, e continuou na ordem que a gente queria. Perfeito, né, pessoal? Tudo bem. Colocou na ordem que a gente queria, mas notem que aqui ainda são números inteiros, né? 1, 2, 3, 4. O R está entendendo como números inteiros. A gente quer que surja daí uma relação de ordem, né? A gente quer que um seja maior que o outro, igual eu mostrei agora há pouco na apresentação. E a gente pode fazer essa ordenação dentro do R. Vamos criar aqui uma nova variável para isso. Vou chamar aqui de ordered.factor e vamos criar então a função novamente, né? Factor e os argumentos então. Aquele primeiro que a gente criou, argsoc lá de cima. E aqui a gente vai colocar como argumento o argumento ordered, que por padrão ele vem como falso, né? Então é por isso que não ordena em ordem de grandeza, como a gente quer, ordem de importância. Aqui a gente vai colocar então como true, ordered true. Eu vou aproveitar e já vou aqui colocar os levels que a gente quer. Então, vamos lá, levels. Já coloco então na ordem que eu vou querer que o R estabeleça para mim. Terminei. Seleciono as duas linhas, Ctrl Enter. Perfeito. Colocou aqui order 4 levels, tudo. E vamos finalmente então printar para ver se está tudo ok. Factor. Lá, Ctrl Enter. Aqui, pessoal, perfeito. Ó. Finalmente nós temos então a nossa variável qualitativa ordinal. Então nós temos aqui ela em ordem. Bando, menor do que tribo, menor do que cascada, menor do que estado. Agora sim, o R entende todos esses elementos como variáveis qualitativas ordinais. Então é isso, pessoal. Até a próxima, continuem sendo incríveis e um grande abraço.